Olá, boa tarde, o meu nome é Ricardo. Sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube sobre genealogia, ao qual chamei Genealógico, que é precisamente o nome do meu site de pesquisa genealógica, criado há uns anos esta parte, e cuja ligação vou deixar na descrição do vídeo e que se encontra nos vossos ecrãs neste momento. Comecei por fazer pesquisa genealógica há mais de 2 décadas esta parte, inicialmente pela árvore da minha própria família, como é normal. Mais tarde, de então para cá, já fiz a genealogia de muitas outras pessoas, dezenas, talvez centenas delas, e portanto, neste momento, resolvi criar um canal de YouTube que se foque na pesquisa genealógica e que permita ajudar quem está interessado a começar a fazer uma árvore genealógica e que não saiba como fazer, ou alguém que já tendo começado esse processo tenha sentido algumas dificuldades. Neste canal vou então abordar diversos temas que tenham respeito à pesquisa genealógica e à história de família. No primeiro conjunto de vídeos, vou focar-me especificamente na pesquisa de registros paroquiais. Para isso vou já abrir aqui este site que é o tombo.pt. A descrição de todos estes sites vão ficar na... Aliás, os links para todos estes sites vão ficar na descrição do vídeo, no final. O que acontece? O que é que são estes registros paroquiais? Até 1911, a altura em que foi criado o registro civil nos moldes atuais, os registros vitais, batismos, casamentos, óbitos, eram todos efetuados a nível paroquial pelos párocos respectivos e ficavam, portanto, nas paróquias. De então para cá, esses registros já passaram para a tutela do Estado e hoje em dia estão guardados em arquivos distritais, sendo que até há uns anos atrás a pesquisa era feita presencialmente, portanto nos livros, que ainda hoje se encontram nos arquivos distritais espalhados pelo país. No entanto, na década de 80 foi feito um processo de microfilmagem e, entretanto, tem sido aos poucos colocado online as versões digitais destes livros paroquiais das diversas paróquias do nosso país e atualmente, apesar de ainda não estarem todos online, uma grande percentagem deles já se encontra online e, portanto, a pesquisa genealógica pode ser feita, grande parte dela, a partir de um computador, a partir de casa, ou seja, remotamente, sem ter que ir presencialmente a arquivos. Portanto, sendo assim, como eu vos disse, até 1911, porque a partir de 1911, quando surgiu o registro civil, as regras alteraram-se, mas para vos dar um exemplo mais fácil, neste vídeo eu queria fazer então uma pesquisa genealógica de um registro de batismo, de um assento de batismo, colher a informação de um constante nesse assento de batismo, colocá-la num programa de registro de árvore genealógica, que pode ser feita manualmente, pode ser feita em diversos programas que existem na internet, offline também. No caso, eu vou fazer no site MyHeritage, que já utilizo há bastantes anos, para o qual se pode ter um login gratuito, permite colocar até 250 pessoas numa árvore, e eu criei um desses registros gratuitos também com o nome do canal e da página para então exemplificar as pesquisas genealógicas e para ir registando os achados que encontramos durante esta pesquisa. Para iniciar, resolvi escolher alguém que tenha nascido na década de 1900, por aí, e que fosse relativamente conhecido, um português relativamente conhecido. Optei por José Régio, que foi um escritor português nascido em 1901, como podemos observar aqui na página da Wikipédia correspondente. Era o pseudónimo de José Maria dos Reis Pereira e a informação que temos é que terá nascido em Vila do Conde no dia 17 de setembro de 1901. O que nós vamos fazer aqui é começar a pesquisar este assento de batismo. Portanto, de alguém nascido antes de 1911, para quem sabemos a data de nascimento aproximada ou certa, possivelmente, por estar aqui a informação na Wikipédia, mas tem sempre que ser confirmada por documentos e que assim nos permita ser mais fácil essa localização. O que eu vou fazer neste momento é copiar o nome de José Maria dos Reis Pereira, portanto, José Régio, vou ao site do MyHeritage e vou começar a criar a árvore correspondente. Temos aqui em cima estes separadores, o que diz árvore, clicamos em a minha árvore genealógica, criar uma árvore genealógica, ele vai nos pedir os dados. Portanto, eu vou colocar aqui os nomes José Maria dos Reis, vou colocar aqui Pereira, separar o último apelido. A data de nascimento vou colocar então 1901 e não vou colocar mais nada por enquanto. Por acaso não consigo colocar aqui porque isto é para pessoas mais recentes, supostamente alguém que está a fazer árvore que ainda está vivo, mas não interessa, vou colocar aqui 1902 e já vamos editar em seguida. Vou tentar avançar, aí ele pede um apelido do pai, vou colocar Pereira e não vou preencher mais nada. No campo seguinte, ao clicarmos próximo, ele vai nos pedir informações da mãe e do pai. Eu vou colocar que não estão vivos, mas vou andar. Em relação aos avós maternos e paternos, a mesma coisa. Eu vou simplesmente andar para a frente até à parte em que tenhamos a representação visual da árvore. E aqui está ela. Portanto, graficamente,
A azul temos uma criança do sexo masculino, que foi José Maria dos Reis Pereira. Temos o pai e o avô materno, não sei porque não apareceram aqui os paternos ainda. E a rosa teremos os campos para a mãe e para as avós, materna e paterna. Portanto, neste momento o que nós vamos fazer é tentar localizar no site tombo.pt os livros paroquiais da freguesia de Vila do Conde em 1901. Como tal, há dois métodos de fazer isto. Podemos ir por distrito, ou seja, por uma pesquisa, quando já sabemos o local, podemos ir Distrito do Porto, Concelho de Vila do Conde e Freguesia de Vila do Conde. E em princípio estaremos na paróquia correta e na paróquia que deverá conter o registro de nascimento de José Régio. Também podemos fazer de outro modo, que é escrever logo aqui no campo de pesquisa do site tombo.pt, Vila do Conde, carregar aqui no Enter e aparecem-nos as entradas que possam ter a ver com a Vila do Conde. Neste caso, como é sede de concelho, aparecem as diversas freguesias do Concelho de Vila do Conde. O que nos interessa a nós é a freguesia de Vila do Conde, do Concelho de Vila do Conde. E normalmente o site tomo.pt ele é importante porquê? Porque ele agrega neste site, numa só página, todos os livros que se referem a uma dada paróquia, independentemente de eles estarem independentemente do arquivo onde possam estar. Ou seja, há paróquias cujos livros paroquiais, dependendo do ano, podem estar alguns no arquivo distrital de um local, outros no outro arquivo distrital de outro local. O site tomo.pt faz esta agregação de todos os livros referentes a uma paróquia numa só página. Portanto, é mais simples. Chegamos aqui, registros de nascimentos, registros de casamentos, registros de óbitos. Normalmente são estas três divisões. Por vezes temos mais documentos adicionais. No caso, temos um rol de crismados e temos aqui uma entrada para inventário de peças e ornamentos que não tem nada. Mas, de qualquer maneira, basicamente e do modo geral, todos estes livros paroquiais que se encontram no site tom.pt estão divididos em registros de nascimentos, casamentos e óbitos. O que nos interessa neste ponto específico, como já vimos a informação de que terá nascido em 17 de setembro de 1901, é ir então a 1901 ao livro paroquial dos registros de nascimentos. E vemos aqui, do lado direito, 1901, registros de batismos. Vamos clicar neste livro, vai-se abrir uma página, um novo separador que contém 108 páginas que correspondem aos registros de batismos na freguesia de Vila do Conde em 1901. José Maria dos Reis Pereira terá nascido dia 17 de setembro, portanto o que vamos fazer neste momento é tentar localizar o dia 17 de setembro e, daí para a frente, tentar encontrar o batismo. O batismo nem sempre era efetuado no próprio dia ou nos dias imediatamente a seguir ao nascimento, por vezes era uma distância de semanas, de meses, até o seu batismo. Mas podemos começar no dia 17 de setembro, tentar localizar aqui. Para quem não está familiarizado com os livros, os registros paroquiais, nesta altura, estamos a falar já da década de 1900, já tinha havido uma uniformização, em virtude de um decreto-lei que saiu em 19 de agosto de 1859, que uniformizou estes registros paroquiais. Ou seja, a partir daí os registros paroquiais deviam, pelo menos, os de batismo, incluir os nomes dos avós, que era coisa que anteriormente muitas das vezes só apareciam os nomes dos pais e era tudo muito menos uniformizado. Nesta altura, os registros paroquiais já eram muito uniformes entre si, entre as diversas paróquias do país. E neste caso até já temos diversas coisas preenchidas à máquina, portanto já fotocopiadas, e depois temos a letra manuscrita do pároco a assentar o batismo das diversas crianças. As primeiras informações, eu só estou a olhar aqui por cima, que diz 30 dias de setembro, o que eu vou tentar encontrar é o dia 17 de setembro e a partir daí andar para a frente. Aqui estamos em agosto, 15 de setembro, portanto, 17. Aqui o primeiro dia de setembro, a primeira criança batizada no dia 17 de setembro foi uma Maria. Quando chegarmos e quando encontrarmos, se encontrarmos o registro de José Régio, o que vamos fazer, eu vou depois ler esta informação que aqui está, até para quem não possa ter alguma dificuldade. A letra dos párocos no final do século, no final, ou aliás, no início do século XX, de um modo geral, já era uma letra bastante perceptível. É claro que há casos de registros muito mais difíceis de ler do que outros. E para essas situações, e quanto mais para trás se anda na pesquisa genealógica, é importante ter algumas noções de paleografia e esse também será um tema que poderá ser abordado em episódios futuros ou em vídeos futuros aqui no canal. Neste momento, posso dizer-vos que o registro estes registros continham aqui do lado esquerdo uma chamada com o nome da criança, em cada um dos lados. Portanto, estas duas páginas correspondem a uma criança de nome Maria, número 140 deste ano, e número 141, outra Maria. Portanto, eu vou andar até encontrar um menino de nome José e que tenha nascido a 17 de setembro de 1901.
temos aqui um Jerónimo e logo aqui temos um menino de nome José. Vamos ver a data de nascimento. Portanto, foi batizado a 26 de setembro e terá nascido a 24. Portanto, não é, em princípio, não é o José que nós estamos à procura. É claro que nós, quando estamos a fazer uma pesquisa de um registro paroquial, em princípio temos sempre o nome dos pais da criança. E neste caso, algures aqui eu posso encontrar os nomes do pai da criança. Vamos imaginar que estamos a procurar um bisavô, um, um avô que tenha nascido antes de 1911 e nós sabemos os nomes dos pais. É sempre mais fácil. Deixem-me ver aqui nesta página da Wikipédia, deixem-me ver, e aqui diz-nos que José Maria dos Reis Pereira era filho de José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Pereira. Portanto, a criança que nós estamos à procura será filha de um José Maria e de uma Maria da Conceição. Podemos ver este José Maria, cá está, era este José mesmo. Localizamos neste momento o registro de batismo, o assento de batismo de José Régio. O que eu costumo fazer nestas alturas é fazer o download do ficheiro e depois ficar logo com ele no computador numa pasta guardada e vou aos poucos juntando todos os documentos de que necessito para mais tarde, se for necessário, voltar a consultar o documento, não ter que ir ao local onde o encontrei, ao livro paroquial onde o encontrei, mas sim ao índice que depois vou guardando no computador. De qualquer modo, vamos tentar então ler o que se encontra neste registro paroquial. Começa por dizer: aos 28 dias do mês de setembro de 1901, nesta igreja paroquial de São João Batista de Vila do Conde, Conselho da mesma, Diocese de Braga, por comissão minha, o reverendo Manuel Maria da Assunção Pereira, presbítero, batizou solenemente o indivíduo do sexo masculino a quem deu o nome de José e que nasceu nesta freguesia às 9 horas da tarde do dia 17 de setembro de 1901. Portanto, aqui temos algumas informações que já podemos colocar. A data exata de nascimento, realmente, como estava constante da Wikipédia, é dia 17 de setembro de 1901, é essa a data que está no registro. Nós podemos vir ao sítio onde estamos a fazer a árvore genealógica, neste caso ao site do MyHeritage, e clicamos. Cada uma das pessoas, cada um destes cartões individuais tem um pequeno lápis de lado, que é para fazer uma edição rápida, que também pode ser feita nestes menus laterais, correspondentes à pessoa. Mas clicando neste lápis conseguimos logo editar. Data de nascimento, exatamente o dia 17 de setembro de 1901. E vamos continuar a ler a informação que é constante deste registro. Portanto, 7 de setembro de 1901, filho legítimo de José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis Pereira. Portanto, José Maria Pereira Sobrinho. Podemos acrescentar. José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis Pereira. Que mais informações é que se encontram neste assento? Muitas das vezes as profissões dos pais, os nomes dos avós, por vezes as profissões dos avós, por vezes depois na parte dos padrinhos, das madrinhas também profissões e relações de possível parentesco com os pais, que são sempre bastante úteis para a pesquisa genealógica. Portanto, continuando a ler, diz que ele, o pai, era negociante e ela de ocupação doméstica. Com todos, desculpem, ambos naturais desta freguesia e vila, recebidos na freguesia e diocese deste concelho. Então, desculpem, na freguesia e diocese deste concelho e diocese do Porto. Parece-me ter aqui havido... Deixem-me perceber, na freguesia... Não, provavelmente aqui é o nome da freguesia do concelho em que eles foram... Portanto, o que aqui diz é que ambos são naturais da freguesia de Vila do Conde. Eu posso colocar já aqui como naturalidade Vila do Conde. Freguesia de Vila do Conde, Concelho de Vila do Conde. Vila do Conde, Vila do Conde. É assim que eu costumo fazer esta anotação. Freguesia Concelho. Podem fazer como desejarem. Eu costumo fazer assim. A mesma coisa para José Maria dos Reis Pereira. Ou seja, José Régio. Relativamente ao sítio onde eles foram recebidos, ou seja, onde se casaram, o que aqui me aparece é que está aqui um nome que eu não consigo decifrar exatamente porque não estou familiarizado com todas as freguesias do Concelho de Vila do Conde, parece-me ser um A. O que faço nestas situações é ressocorrer-me do tombo, vir ao Concelho de Vila do Conde, que nós quando estamos aqui na página da freguesia, temos logo aqui de lado as outras freguesias do Concelho. E as freguesias começam por A, no Concelho de Vila do Conde, registadas no site de tombo, peço desculpa, são Arcos, Árvore, Aveleda e Azurara. Eu vou olhar
creio que diz árvore, dos que lá estão, exatamente. Eu vou colocar freguesia de árvore, vou deixar claro interrogado porque não tenho a certeza, mas vou já colocar essa nota porque será útil depois, mais tarde, para a pesquisa do assento de casamento dos pais de José Régio. Vou colocar um ponto de interrogação no final, para saber que não está completo. Esta informação que nós vamos colocando aqui, ao clicar nos cartões de cada um dos membros da árvore, imaginemos que carregamos aqui em José Maria Pereira Sobrinho e aqui do lado esquerdo aparece o nascimento dele, que já diz que é em Vila do Conde, o casamento, e o local tem árvore Vila do Conde interrogado, que foi o que eu inseri na informação. E o nascimento do filho, que é José Régio. Mas continuando a informação. Portanto, eles foram recebidos na freguesia de Árvore deste concelho e diocese do Porto e são paroquianos desta vila. Onde são moradores na rua de Santo Amaro. Penso que é o que diz aqui. Neto paterno de António Maria Pereira e de Ana Rita Barbosa Pereira. Portanto, vou colocar essa informação já, netos paternos. Para acrescentarmos familiares, aqui no mais, em cada uma das fichas de contacto de cada pessoa, podemos acrescentar parentes, irmãos, filhos, parceiros. No caso, não pais, porque já lá estão. Mas quando não existem os pais, podemos carregar aqui e adicionar pai e mãe. E também nos aparecem aqui estes cartõezinhos para preencher, que também é fácil. Podemos clicar logo diretamente. Adicionar o pai, portanto o avô paterno, de José Régio. E temos, peço desculpa, António Maria Pereira e Ana Rita Barbosa Pereira. Vamos ver. Vou colocar aqui para se ver a árvore. Do lado direito, aqui do lado esquerdo podemos carregar em mais, ver a árvore toda. Por enquanto só está assim, ainda não temos avós maternos. Posso já deixar aqui uma nota. O nome da avó materna, da avó paterna, desculpem, Ana Rita Barbosa Pereira, está aqui grafado como Ana, com 2 N's. Normalmente, e Barbosa está com Z. Eu normalmente acabo por fazer o registro com a grafia atual. Podem fazer como entenderem, como preferirem, com a grafia antiga, que por vezes é um pouco difícil de aferir porque pode haver erros de escrita do pároco, pode haver alterações da própria maneira como se grafava ou como se escrevia o nome da pessoa. Portanto, um gosto pessoal, normalmente escrevo o nome da pessoa em causa no grafismo atual. Portanto, avós paternos e neto materno de António dos Reis e de Antonina da Piedade. Creio que é que diz aqui. Da Piedade Reis. Portanto, António dos Reis, Antonina da Piedade Reis. Vamos acrescentar aqui os pais. Já lá estava a entrada dos avós maternos. António dos Reis, Antonina da Piedade. Aqui tem só informação de ser reis. Deixem-me só olhar de novo. António dos Reis e Antonina da Piedade Reis. Foram padrinhos António Maria Pereira, Júnior, solteiro, académico, e Maria do Carmo Reis, solteira. Aqui não temos informação de quem eles são em relação aos pais. Normalmente aparece informação em relação à criança batizada. E isso pode ser bastante útil. No caso, olhando para os nomes de António Maria Pereira Júnior e vindo aqui a árvore completa de José Régio, nós conseguimos perceber que António Maria Pereira era o nome do seu avô, portanto, António Maria Pereira Júnior, o seu padrinho deverá ser, com toda a certeza, um irmão do pai, portanto, um tio paterno. Daí a referência a Júnior. E a madrinha tem o nome Maria do Carmo Reis. É muito provável que seja a tia materna, porque, como aqui veem, neste campo, neste registro de batismo, as mães estão com os nomes dos maridos, dos esposos, por assim dizer. Porque nós vemos aqui Maria da Conceição Reis Pereira, o seu marido é José Maria Pereira, o sobrinho, ainda não entendo muito bem porque é que tem esta alcunha neste momento, mas isso iremos descobrir com toda a certeza na elaboração da árvore genealógica. Mas conseguimos perceber que o pai é António Maria Pereira. Mais uma vez, a sua mãe era Ana Rita Barbosa, tem aqui o apelido Pereira, muito provavelmente por casamento. E António dos Reis, a sua esposa também tem António da Piedade Reis, provavelmente será António da Piedade dos Reis, também por casamento. E, por fim, temos o pároco confirma que os quais todos sei serem os próprios, são as pessoas
designadas e por fim assina. No caso, assinou o pároco e assinaram também os padrinhos António Maria Pereira Júnior, Maria do Carmo Reis e depois o pároco e o cônego prior. Normalmente, o registro de terminamos por aqui a informação básica que é constante no registro paroquial de batismo. O que é que nós extraímos deste registro? Extraímos a data de nascimento, a hora também, e o local de nascimento de José Maria dos Reis Pereira, o nome de ambos os pais, a sua naturalidade, que no caso está indicada como sendo Vila do Conde, e também o local do seu casamento, que, pelo que nos parece, terá sido na freguesia de Árvore, Vila do Conde, e o nome dos 4 avós da criança batizada. Muitas das vezes era colocado à margem, em averbamento, informações adicionais de possíveis casamentos e por vezes do falecimento da criança a quem se refere o batismo. No caso, conseguimos perceber que temos aqui um número, apenas número 1, e diz-nos o seguinte: faleceu na freguesia e concelho de Vila do Conde, no dia 22, assento número 610 de hoje, em 23 de dezembro de 1969. Portanto, podemos acrescentar essa informação que no dia 22 de dezembro de 1969 foi o falecimento de José Régio. 22 de dezembro de 1969, a freguesia também de Vila do Conde. E pronto, creio que terminamos por hoje. Primeiro episódio desta série de vídeos que quero fazer. Encontramos o registro de batismo de alguém que nos propusemos a encontrar e a fazer um pouco da sua árvore genealógica. No próximo episódio irei encontrar o registro de casamento, vou tentar encontrar o registro de casamento dos pais de José Régio, pelo menos, e depois talvez encontrar alguns dos registros de nascimento dos avós. Muito obrigado e até breve.